Estamos de volta, hoje é sexta-feira, dia de Papo Cabeça, recebendo o psicanalista Gino Camarota, saiu lá de São Paulo, tá juntinho aqui com a gente falando sobre pessoas negativas. Como é que a gente se livra dessas pessoas que muitas vezes te puxam para baixo, sempre estão desejando coisas ruins para você. É um assunto bem delicado, não precisa se identificar. E por falar em assunto ruim, a gente acabou de ver no Notícias da Redação vários casos aí, o presidente da Câmara, Collor, Lula, sendo investigado aí por propina, por desvio de dinheiro. E agora acabou de sair uma notícia que vocês vão acompanhar comigo agora, ó, no site do UOL. O governo federal suspendeu verbas do Minha Casa das famílias mais pobres. Vocês estão vendo aí, ó? O governo federal suspende verbas do Minha Casa das famílias mais pobres, ou seja, aquelas famílias que ganham até R$ 1.600 por mês, que contavam com esse sonho, vão acabar aí no pesadelo, viu, Luquinha? Nossa, Solange, que coisa, né? É. A gente quer dar notícia boa, mas tá difícil, né, Sol? Mandar um abraço pro Douglas Vanoni, de Taubaté. Contou a história dele aqui, que até vou ligar com uma outra pergunta. Ele venceu a leucemia e para ele, Solange, o que foi mais importante foi ser positivo. Ele foi muito positivo. E aí eu vou juntar com a pergunta do Juninho, que ele quer saber o seguinte: toda pessoa tem um lado negativo e tem um lado positivo. Como que a gente pode fazer o positivo sobressair o negativo? Se toda pessoa não, só tem gente que só é negativa e não tem nada de positivo. Comentando do primeiro, do rapaz, né, com relação ao leucemia. Douglas, né? Isso. Douglas, sem sombra de dúvida que a sua forma de encarar a doença foi um dos aspectos mais preponderantes, né? Porque você passou pelo tratamento, você sabe que o tratamento te deixa pior do que a própria doença, né? Se você não tem essa visão de vida, essa fé de se acreditar, de acreditar que o seu organismo vai voltar ao normal, é meio caminho andado para você não se curar mesmo. Foi o que você fez o oposto. Você acreditou, você venceu, você se criou, você se centrou, né? Aquilo que eu estava falando no outro bloco. Você se centrou e enfrentou tudo e venceu. Parabéns, maravilha. Com relação ao a segunda pergunta, sim, todos nós somos bons e maus ao mesmo tempo, todos nós somos positivos e negativos ao mesmo tempo. Às vezes algum lado se sobressai, às vezes o outro se sobressai, né? A gente tem medidas de controle para toda a nossa agressividade, que é chamado de lei, de moral, que a gente aceita ou não. Tem muita gente que não aceita e sai por aí agredindo e cometendo agressividades. O que resta é a gente saber como a gente se comporta com relação a isso, que é o autoconhecimento, esse trabalho que a gente faz em terapia, né? Fazer um autoconhecimento. A partir do momento que eu me autoconheço, eu sei por que eu ajo de determinada forma. Se eu sou agressivo, se eu sou negativo, da onde vem isso? E toda vez que eu paro de observar o mundo, os outros, e começo a observar a mim mesmo, a prestar atenção de por que eu ajo dessa forma, ver quando eu ajo dessa forma, o mundo se transforma e a gente se transforma também. Então é um processo. A gente achar que vai ser perfeito, belo, maravilhoso e tocando harpa, só se morrer for para o céu, se tiver lá anjo tocando harpa. Aqui a gente tem que mesclar. Os anjinhos tocam harpas lá no céu, viu? Olha a pergunta do xará do Luquinha aqui. O Lucas, ele diz o seguinte: Gino, as pessoas gostam de ser negativas para chamar a atenção ou elas gostam de ser negativas para se autopunir? Depende tem muita gente que gosta de se autopunir, tem gente que cresce com uma determinada culpa desde que é criança, se acha culpada por tudo e essa culpa acompanha, ela acha que para ela se acha pode ser pecadora ou ela é causadora dos males, né, desde pai e mãe, então ela acha que ela precisa se punir para poder consertar a culpa que ela sente. Então pode ser um lado. E um outro lado que ele diz é com relação a, primeiro... As pessoas negativas, se elas gostam de se punir, ou se elas realmente, essas pessoas mais negativas, se elas gostam de ser negativas, sentem prazer em ser negativas. Elas aprendem a ser negativas e o ser humano gosta de repetir as coisas ruins na vida. Tem um exemplo que diz o seguinte, tá? Se a gente coloca, não sei se eu já falei isso aqui, existe um labirinto e com uma saída, e na saída tem um choque. Você coloca o homem e o rato. Os dois levam um choque na hora de sair. O único que não volta é o rato.
porque o homem vai voltar e vai continuar gostando de levar o choque. Então é num processo de autoconhecimento que a gente vai saber por que a gente gosta de levar o choque e dar uma amenizada nisso daí e olhar de outra forma para a vida, para si próprio, né? Entendi. Então tá aí a resposta. Bom, sexta-feira também a gente curte as dicas dos nossos amiguinhos, né, Luquinha? Pois é, Solange, você já ouviu falar sobre sapatinhos para cachorro, gente? Chique demais, né? Você vai conferir agora no quadro Meu Amigo Bicho. Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre sapatinho para cães. Existem no mercado vários tipos, várias marcas de sapatinhos que são usados para os cães. Os sapatinhos eles são realmente úteis porque eles protegem a patinha dos cachorros contra a temperatura alta do chão, por exemplo, protegem contra sujeiras, contaminações do ambiente. E existem também alguns tipos de verme que são transmitidos através da pele. Se o cachorro entra em um ambiente contaminado, terra, jardim, gramado, muitas vezes esses vermes eles penetram pela pele da patinha dos cachorros, causando a verminose. Então, os sapatinhos eles são úteis também para proteger contra esses vermes. É importante escolher um modelo que seja adequado para o cachorrinho, um modelo que seja confortável, de forma que não atrapalhe a locomoção desse cachorrinho. No início, sempre o cachorro ele vai estranhar, porque é uma coisa fora do normal colocar um sapatinho nele. Então, no começo ele vai estranhando um pouquinho, depois ele vai se acostumando, de forma que fica como se fosse um acessório, uma roupinha, e o cachorro ele normalmente acostuma e anda normalmente com esse sapatinho. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima! E olha, só para quem segue o nosso Instagram, tem uma cesta do Polipet ali de presente. O sorteio vai ser no final do mês, hein, Luquinha? Chique demais, viu? Corre lá, @Falando Nisso Band, procura a gente que tá bem divertido. Antes da pessoa que tá na linha, segura só um pouquinho. Um abraço especial para todo mundo de Ubatuba, muita gente de Ubatuba participando do programa hoje. A Neuze, a Denise, a Débora, a Daniela e também o Carlos de Taubaté. E, aliás, tem uma pessoa de Taubaté na linha para conversar com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde, Lucas. É Rosana. Oi, Rosana. Obrigado pela participação, amiga. Qual que é a sua dúvida? Adoro você. Ah, obrigado. Obrigada, minha linda. Eu queria perguntar, eu estou vendo sobre pessimismo, sobre negativismo. Eu sou uma pessoa assim, o que poderia fazer para mudar? Mas você é assim desde que você se conhece por gente? Eu não acredito em ninguém, eu sou super negativa. O meu marido mesmo fala que nem se eu vejo o preço de alguma coisa eu quero comprar, eu já acho que é caro, que não vai dar certo. Não, e não vou nem ver. Sempre tem um obstáculo. Sempre. O meu filho também, às vezes eu ponho ele até para baixo, sabe? Entendi. E aí, Gino? Tem alguma coisa na tua vida que fez você acreditar que você não dá certo em nada, né? Que é uma fantasia sua. É uma fantasia, que tudo é um risco, né? A gente sofre frustrações, frustração é uma realidade da vida, mas muitas vezes a gente acerta, né? Então a gente tem que aprender a conviver com os acertos e com os erros, e tudo é um risco, né? Viver já é um risco, nascer, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, né? E a gente não fica pensando o tempo todo nisso, porque senão a gente não vive, né? Uhum. Então você tem que repensar mais, de repente fazer um trabalho com algum terapeuta para saber de onde você traz essa negatividade, por que você projeta, talvez você assista notícias ruins demais. Hoje é muito comum, né? A gente viver no Brasil. E só ver, né? Hoje viver no Brasil é uma vitamina para negatividade, né? Às vezes a gente tem que saber filtrar, não é se alienar, mas é saber como filtrar e receber essas notícias. Porque se a gente ficar vendo noticiário, a gente sai deprimido, né? Uma depressão generalizada. Então aprender como filtrar essas coisas e acreditar mais em você e na vida, né? E se não conseguir sozinha, minha linda, busca uma ajuda, viu? Psicanalista, psicólogo, psiquiatra, não é médico de louco, não. Eles estão aqui para cuidar da nossa cabeça, né, Luquinha? Gente, eu não queria dar essa notícia para quem é pessimista, mas o atual presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, teria recebido 5 milhões de dólares em propina para liberar 2 contratos à Petrobras entre os anos de 2006 e 2007. A acusação foi feita pelo consultor Júlio Camargo em depoimento de delação premiada realizado ontem na Justiça Federal do Paraná, em Curitiba. Em nota à imprensa, Cunha, claro, que negou o conteúdo das acusações, como todos fazem, né? Né?
Bom, e o escândalo de corrupção cancela o jogo entre Brasil e Argentina. A gente já conta pra você, não sai daí. Mas olha que beijo gostoso dessa querida que sempre tá com a gente. Eu sou a Roberta, aqui de São Luís do Paraitinga. Eu gostaria de deixar meu abraço pra você, Sol, também pro Luquinhas. O programa de vocês é nota 1000. Amo vocês dois. Também gostaria de deixar meu abraço para a minha tia Miriam, de Caçapava. Um beijo, tia. Eu te amo. Força, a senhora vai vencer. Te amo.